Graças e paz, irmãos. Peço que os irmãos já vão abrindo suas Bíblias em 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Vamos ler os versículos de 1 a 12. 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao 12. Assim diz as Escrituras: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Vamos orar. Senhor Santo Deus e gracioso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos Senhor, trazendo o estudo da Tua Palavra, Senhor, trazendo lições, Senhor, para nossas vidas. Que o Senhor assim possa estar nos ajudando a entender, Senhor, a procurar viver, Senhor, de acordo com aquilo que estamos expondo, para que isso aplique em nossas vidas, Senhor, não somente dos ouvintes, mas do pregador também. Porque o pregador, Senhor, é da mesma forma um vaso de barro. Nós te pedimos para que assim o Senhor nos auxilie a expor a Tua Palavra da maneira correta, da maneira que agrada a Ti, de forma, Senhor, que louve e engrandeça o Teu nome santo. Nós te pedimos que o Senhor assim nos guie, no nome santo de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Para os irmãos que anotam, o título do estudo que nós temos é Vitorioso em meio às provações. Vitorioso em meio às provações. Uma carta, quando ela é elaborada, ela possui um remetente e um destinatário. Ou seja, alguém que envia uma informação e alguém que recebe essa informação. Na época do apóstolo Pedro, quando se desejava transmitir uma informação importante, uma orientação ou um ensinamento, utilizava-se a carta como um principal meio de comunicação. Essas cartas, elas não eram apenas mensagens rápidas, mas documentos cuidadosamente escritos, pois não havia a possibilidade de correção imediata ou de novos esclarecimentos com facilidade, diferente dos nossos dias, que rapidamente apagamos uma mensagem e a reenviamos. Essas cartas, elas tinham um objetivo bem pensado. A carta carregava autoridade, intenção e propósito. Ao iniciar sua carta, Pedro se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. Essa identificação não é apenas formal, mas é uma identificação espiritual. Ele deixa claro que escreve não em nome próprio,
mas como alguém enviado por Cristo, com autoridade e responsabilidade pastoral. Em seguida, Pedro direciona a carta a um público específico, assim como lemos: os eleitos que vivem como peregrinos dispersos em várias regiões. Esse era o destinatário do apóstolo Pedro. Esses cristãos estavam longe de sua terra e origem, e muitas vezes enfrentavam rejeição, sofrimento e perseguição por causa da fé. A palavra forasteiros comunica a ideia de alguém que está de passagem, que não pertence definitivamente àquele lugar. No dicionário, eleitos tem a escrita electus, que significa escolhido, selecionado, escolhido por Deus para obter salvação por meio de Cristo. Então, aqueles irmãos eram eleitos, escolhidos por Cristo. Esse era o destinatário. Assim, a palavra forasteiros comunica a ideia de alguém que está passando por algum lugar, que não pertence àquele lugar. Assim, desde os primeiros versículos, Pedro estabelece o tom da carta. Ele é um encorajamento a cristãos que vivem em meio a dificuldades, lembrando de que sua identidade não está nas circunstâncias presentes, mas na esperança viva que receberam por meio de Jesus Cristo. Os lugares que foram mencionados por Pedro, que é Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, elas abrangiam a vasta região do que hoje conhecemos como Ásia Menor. Essas áreas reuniam comunidades cristãs muito diferentes entre si, compostas por irmãos que viviam em realidades totalmente distintas, mas que compartilhavam a mesma fé em Cristo e também compartilhavam as dificuldades e provações. Pedro, ao citar essas regiões, demonstra seu cuidado pastoral por cristãos que estão espalhados, dispersos geograficamente, mas unidos espiritualmente. Cada um desses irmãos enfrentavam desafios específicos. Alguns eram provados por meio da perseguição, sendo obrigados a deixar suas casas e cidades, refugiando-se em outros lugares. Essa perseguição, ela vinha muitas das vezes de grupos religiosos, os judeus, na época, não convertidos, que viam o cristianismo como uma ameaça às tradições. Em outros casos, a oposição surgia dentro do próprio ambiente familiar, quando parentes rejeitavam aqueles que haviam se convertido a Cristo. Outros cristãos não chegavam a ser expulsos dos seus lugares, ou fugindo dos seus lugares, mas viviam sob constante pressão. Eram ridicularizados, eram separados e tratados como estranhos pela sociedade, ao seu redor apenas por causa de sua fé. E é por isso que Pedro ele aborda esses irmãos como escolhidos, como o povo de Cristo, porque mesmo separados do próprio povo no qual eles nasciam, eles eram unidos em Cristo, em um povo só. O contexto que Pedro ele escreve esse momento é marcado por grande sofrimento. O Império Romano, nessa época, por volta do ano 60, ele estava sob o governo de nada mais que Nero Cláudio César Augusto Germânico, um dos imperadores mais tiranos de sua época. Era sob essa situação em que os irmãos estavam. Seu governo ele ficou conhecido pela crueldade, pela perseguição aos cristãos e pelo uso do medo como instrumento de controle. Isso nós sabemos porque quando estudamos na história, sabemos que Nero pôs fogo em Roma para culpar também os cristãos. Durante esse período, confessar publicamente a fé em Cristo poderia significar perda de direitos, isolamento, violência e até mesmo a morte. É nesse cenário de dor, de insegurança e provação que Pedro escreve sua carta, não para trazer medo aos irmãos, mas para fortalecer a esperança e lembrar aos cristãos que aquilo que eles haviam recebido por meio do sacrifício de Cristo poderia lhes fazer fortes e alegres em meio às provações. No segundo versículo,
Peço aos irmãos que observem no segundo versículo. Pedro, ele continua sua exposição a utilizar, lembrando novamente aos irmãos, o termo eleitos. O versículo 2 diz o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa palavra, ela revela que os irmãos aos quais a carta foi destinada pertenciam a um grupo selecionado, mas não um grupo qualquer. Eles foram escolhidos pelo próprio Deus, segundo a sua vontade e propósito, para a obediência, como diz o versículo, e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. A ideia de eleição não significa um privilégio vazio, mas chamado e responsabilidade. Para compreender melhor isso, podemos pensar em grupos que ainda hoje passam por um rigoroso processo de seleção para desempenhar uma missão específica. Um exemplo são os Navy SEALs. Eles são umas forças especiais dos Estados Unidos. Não é qualquer soldado que pode fazer parte desse grupo. O processo de seleção é extremamente exigente. Envolve testes físicos intensos, resistência mental, disciplina, obediência e perseverança. Muitos iniciam o treinamento, mas poucos conseguem concluir. Aqueles que permanecem não são escolhidos por acaso, mas porque demonstraram preparo para cumprir missões difíceis de alto risco. De forma semelhante, quando Pedro chama aqueles cristãos de eleitos, ele não está dizendo que aqueles irmãos eram melhores do que outros, mas que haviam sido escolhidos por Deus para viverem de maneira distinta, em meio a um mundo hostil. Era a preparação que Deus estava fazendo naqueles irmãos como um grupo específico, como um grupo eleito, para lutarem por algo maior, algo que não estava presente nesse mundo material, mas no mundo espiritual. Eles foram separados não para o conforto, mas para testemunho. Não foram selecionados para facilidade, mas para fidelidade. Assim, o termo electos, em grego, reforça que mesmo em meio à perseguição, ao sofrimento e à dispersão, eles não eram esquecidos, mas foram comprados com o elemento mais precioso e raro que esse mundo já viu, o sangue de Cristo. Nós acabamos de ler exatamente nas reflexões, falando sobre exatamente o sangue de Cristo. Na leitura que fizemos em 1 de João 5, trata exatamente disso. O segundo elemento que nós podemos observar no versículo 2, os irmãos podem acompanhar no versículo 2 de 1 de Pedro, ele utiliza o termo presciência de Deus Pai. Os irmãos, por meio da presciência de Deus Pai, deveriam descansar, pois Deus, como soberano, possuía conhecimento antecipado sobre o que haveria de vir sobre aqueles irmãos. Saber que Deus tem o conhecimento daquilo que há de vir, nos deve ser motivo de descanso. Pois em um mundo onde não podemos saber o que haverá depois, quais sofrimentos enfrentaremos, há um Deus que nos consola e nos protege, porque Ele sabe o que há de vir. Nós não sabemos. Ele é o único que pode nos confortar com algo verdadeiro e nos fixar em um firme fundamento em meio às provações. Peço aos irmãos que abram no Salmo 46. Vamos ler esse texto que complementa exatamente o firme fundamento que Deus nos dá e Deus nos traz. Salmo 46. Salmo 46, versículo a partir do 5. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Perdão, irmãos, eu acabei pulando para o versículo 9. Tá? No versículo 10, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez, o Salmo 46, ele se comunica com o que Pedro está trazendo para que os irmãos pudessem ter cada vez mais a sua
confiança em Cristo para que não viessem a se abalar em meio às provações. As obras do Senhor demonstram o seu poder e a capacidade total de auxiliar aqueles irmãos e aqueles que nele se refugiam. Pedro sabia muito bem o que era estar firmado em Cristo, pois muitas vezes, quando confiou em suas próprias obras, ele caiu. E nós sabemos disso. Quando o mar estava tempestuoso e Cristo apareceu para os discípulos, apenas ele tomou a iniciativa de descer do barco para caminhar sobre as águas. Mas logo vindo as provações, sua confiança se esvaiu, pois elas lhe fizeram correr para as suas próprias obras, a fim de tentar se manter em meio à tempestade. Quando Pedro ele escreve a sua carta, ele sabe muito bem o que ele está dizendo. Ele está mostrando para os irmãos que somente a firme confiança em Deus é que vai os sustentar em meio às provações. É somente nessa situação, confiando em Cristo, que você vai poder passar por isso. E o que houve na situação ali com Pedro? Cristo o tomou pela mão e lhe firmou os pés. Não foram as obras de Pedro que o tiraram da iminente morte. Em meio à tempestade, foram as obras de Cristo. O pecado, ele nos afunda para a morte eterna, mas a morte de Cristo nos eleva para a vida eterna. Por isso, Pedro busca reavivar a esperança dos irmãos forasteiros quando ele mostra a primeira forma como devemos vencer as provações. A primeira forma que Pedro destaca é confiando nas promessas de Cristo. Essa é a primeira forma para vencer as provações e as dificuldades, confiando nas obras de Cristo. As obras de Cristo, elas são representadas ao fim do versículo 3, quando no momento em que ele diz, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Cristo finaliza a promessa feita por Deus mediante os profetas sobre aquele que iria selar o seu povo, de forma que aqueles que vieram antes e aos que vieram depois poderiam estar seguros, cada um em seu tempo, de que Deus havia salvado os seus escolhidos. O maior prêmio que o homem pode receber seria entregue para aqueles irmãos, a salvação. E que eles já demonstravam em suas vidas que eram eleitos, mas que as provações os faziam esquecer que a herança incorruptível reservada nos céus estava preparada para eles. O texto ele vai apresentar alguns adjetivos que reforçam a grandiosidade dessa herança para os irmãos. Os adjetivos são incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada. Aquilo que aguardava eles ao fim da vida não poderiam se comparar a qualquer livramento ou alívio que o mundo poderia oferecer em meio às provações naquele momento. O que estava reservado não poderia ser corrompido por sua natureza humana. Sem mácula, pois foi conquistada com sangue puro. Nenhum cordeiro, por mais perfeito que fosse tratado desde o nascimento para ser oferecido como libação pelos pecados, poderia ser tão puro como Cristo foi. Imarcessível, pois era algo que não haveria data de validade. Não haveria tempo em que ele se desgastaria e seria perdido pelos irmãos, mas era perene, era eterno e estava reservada nos céus. Cada um teria o seu lugar reservado para o todo sempre. Uma morada onde não haveria choro, nem tristeza, nem sofrimento. Onde aquilo pelo qual estavam passando seria trocado não por sofrimento, mas por alegria eterna. E todos eles estavam guardados também pelo poder de Deus, porque mediante a fé era que eles haviam recebidos e pela morte e ressurreição de Cristo. A Trindade aparecia para afirmar aquilo que fora prometido. A redenção do povo de Deus seria garantido pelo Pai, que escolheu, o Filho, que morreu e pagou pelos pecados, e o Espírito Santo, que selou nos escolhidos, garantindo assim a herança incorruptível nos céus. É dessa forma que podemos entender também quando Paulo fala em Romanos capítulo 8. Vamos para o livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8.
Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Essas são as promessas. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqueles irmãos, eles tinham onde eles se firmar. Era Cristo, porque Cristo era aquele que firmava as promessas. Era ali onde enfrentariam as provações de forma vitoriosa. Pedro sempre vai voltar para o mesmo ponto, Cristo, pois não há outro caminho para vencer as provações. Quando de nós enfrentamos as adversidades com nossas experiências de vidas, nós lutamos contra as dificuldades com a nossa percepção. Nós falamos, eu fiz isso e aí deu certo. Vou fazer novamente e vai dar certo também. Sempre confiando em nós mesmos. Mas é preciso lembrar que a nossa vida não é sobre nós, é sobre Cristo. Por você mesmo, você não tem valor. A fé que há em vós, meus irmãos, não foi conquistada por vocês. Se há algo de valor em você, é porque antes não lhes pertencia. Efésios 2 diz o seguinte: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações de nossa carne. Esses somos nós, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Vejamos o versículo 7, que nós temos em nosso texto base, que é 1 de Pedro 1. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A fé não é nossa, ela foi dada porque é dom de Deus. Ele nos entregou por alto preço, que foi pelo sangue de Cristo. Cristo pagou um alto preço. Ele viveu perfeitamente, cumpriu tudo que o Pai cobrou como preço para pagar a nossa dívida, chegando a entregar seu próprio Filho para sofrer por nós. A única coisa que Ele nos está mostrando por meio do apóstolo Pedro é confiar em Cristo, nas promessas que o próprio Deus fez para nós. Se há um resumo sobre aquilo que temos tratado, cumpra os mandamentos. Assim você vai honrar Cristo. Assim você vai honrar a Deus e mostrar que ama-o. Há algo maior do que isso para viver? Ser escolhido sem buscar, receber uma herança sem merecer, viver eternamente nos céus, mesmo merecendo o inferno? Tem algo maior, algum propósito maior para viver por Cristo? Nossos pecados, eles têm consequências. E a transgressão da lei de Deus requer condenação. A gente acaba se acostumando a viver uma vida de erros, porque a misericórdia de Deus,
é a razão porque nós não somos consumidos dia a dia. Então, Ele não nos joga direto para o julgamento. E aí acostumamos-nos a viver da mesma forma todos os dias. Mas há algo que nos lembra, como cristãos, todas as semanas, que um dia Ele voltará. E a única saída para nos apegarmos é a Cristo. Vejam, Ele nos dá a vitória e nos provê até o que devemos fazer, no que crer, em que podemos nos firmar, para que na provação lembremos-nos das promessas que Ele nos fez. É assim que o cristão sai vitorioso das provações. No livro O Peregrino, quando o cristão luta contra Apolion, o que manteve em pé cristão naquele momento de morte contra o inimigo eram as promessas de Deus. E com as palavras de Romanos 8:37, ele vence Apolion, quando ele diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem é aquele que nos amou? Cristo. Há momentos em nossas vidas que tememos que as provações caiam sobre nós como montanhas, um peso que não dá para suportar. Mas devemos nos lembrar, mais uma vez, que Cristo pagou um alto preço por nós. Ninguém nunca fez, nem fará, pelos séculos que vão vir, em sua vida, tamanho sacrifício por você. E Ele fez isso há 2000 anos atrás, pensando em cada filho seu. Nós temos o privilégio, hoje, de confirmar isso na história, que Ele veio. Os profetas ansiavam de forma santa a vinda do glorioso Senhor, mas nós temos o privilégio de ter o registro deles, tudo isso em nossas mãos. Esse registro foi feito até mesmo por ímpios, até mesmo judeus registraram Cristo. Flávio Joséfo, em seus livros, registra um homem chamado Cristo. Mas, se isso já ocorreu antes, significa que temos que viver uma vida como se nada tivesse acontecido ou como se nada tivesse um propósito? Não. Cristo nos deixou uma missão. Assim como deixou para aqueles irmãos que estavam há poucos anos sofrendo. Esses irmãos, tão perto viveram e tão perto estiveram próximo de Cristo. Mas naquele momento eles precisavam ser revigorados, lembrados da promessa de Cristo. As palavras de Pedro deveriam lembrar aqueles irmãos que eles deveriam se firmar cada vez mais naquele que há poucos anos atrás estava com eles. Há mais ou menos 30 anos atrás, Cristo havia morrido e havia os registros próximos a eles. Nós, nos dias de hoje, mesmo 2000 anos depois, temos os registros desses irmãos e devemos confiar também, assim como aqueles irmãos. Nós somos a vitrine, meus irmãos, de Deus. Ele coloca os seus filhos para que as pessoas, quando olharem para nós, vejam a Cristo e não somente a nossa imagem. O seu precioso Filho, ele deve resplandecer em nossas vidas, porque os anjos também acompanham aquilo que fazemos desde os tempos da criação. Eles nos observam para ver a grandiosa obra da redenção sendo executada em nossas vidas. E um dos momentos em que a glória de Deus é exaltada é quando passamos vitoriosamente pelas provações. Portanto, pergunte a si mesmo: será que em minha vida tenho confiado nas promessas de Cristo? Será que estou saindo vitorioso das batalhas contra as provações? Ou o inimigo Apolion sempre tem vencido todas as vezes? Se a resposta for não, não desperdice mais nenhum minuto, nenhum segundo. Confesse a Cristo e creia nas promessas. Se apegue e corra para a cruz de Cristo, porque pelas promessas nós podemos ter um vivo e firme firmamento. Que Deus assim nos abençoe. Amém.